Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E eu trouxe para vocês a história que inspirou o filme No Pain, No Gain. E antes de você continuar ouvindo esse caso, como sempre, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Cada interação que vocês têm aqui com o meu conteúdo é muito importante para ajudar no engajamento aqui do meu canal. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. No verão de 1994, a Sandin era um lugar de treinos aeróbicos e de pesos livres. Lá era uma academia que era um ponto de encontro de fisiculturistas e às escondidas tinha uma variedade de esteroides ilegais disponíveis no vestiário. A academia ficava localizada ao norte de Miami Lakes, na Flórida, e era administrada por um homem chamado Daniel Lugo. Qualquer um poderia fazer parte do local. Mas se você fosse gordo, estaria fora do padrão. Os rapazes favoritos da Sandin eram os musculosos. Na época, a academia estava perdendo muitos clientes para uma outra academia recém-inaugurada chamada Gold's Gym. A Gold's, diferente da Sandin, não promovia o culto ao físico perfeito. O treinamento físico era uma saída casual para exercícios e também para interação social. O contador, chamado John Missy, abriu a Sandin apenas 7 anos antes, em janeiro de 1987. O John, em 1962, enquanto estava na Força Aérea, conquistou o título de Mister. No ano seguinte, ele foi aceito como concorrente no Mister América, mas a Força Aérea não deu permissão para ele competir. Depois disso, ele abriu a sua própria academia. Lá, ele promoveu competições de fisiculturismo. Quando os fisiculturistas profissionais iam até Miami para competir, a maioria treinava na Sandin. E é dito que quando ele contratava gerentes para sua academia, sempre eram homens com passagens pela polícia. Por exemplo, um antigo gerente da Sandin, quando saiu de férias, foi preso em Louisiana com grandes quantidades de substâncias ilícitas em seu carro. Outro gerente, um ex-policial, deixou de trabalhar na Sandin e depois tirou a vida de 3 traficantes. A principal clientela da academia eram homens obcecados em desenvolver tamanho, definição e também densidade muscular. E era, na sua grande maioria, homens bem problemáticos. A maior parte deles eram policiais corruptos e também bandidos. Em 1992, o John estava prestes a fechar a academia. Ele já havia perdido um sócio e também muitos clientes em sua outra empresa de contabilidade. Isso por causa da atenção excessiva que ele dava à academia. E também do tempo que passava coordenando competições de fisiculturismo durante a temporada. E a academia, na verdade, não passava de um mau investimento. Até o momento que o Daniel Lugo apareceu na porta da academia em busca de trabalho. O Daniel Lugo tinha 30 anos na época e ele era de Nova York e havia se mudado para a cidade de Hialeah cerca de 4 anos antes. E logo de cara o Daniel Lugo estava cheio de ideias para a academia. Ele era como um fazedor de chuva no deserto. E ele prometeu ao John que poderia ajudar a levantar os negócios dele. Eles trabalharam juntos e construíram um império. Eles criaram uma linha de roupas da academia, vitaminas, barras de proteína e também uma equipe de karatê Sandin. Mas o melhor de tudo é que ele estava desenvolvendo um software de computador que tornaria obsoletos todos os métodos anteriores de gerenciamento de academias. E para o John isso era perfeito, porque o software do Daniel fortaleceria a capacidade da academia de monitorar pagamentos de associados e também contas a receber. Porém, como já era de costume, o Daniel também tinha um histórico de problemas com a polícia. Ele tinha acabado de cumprir uma sentença de 15 meses de prisão e ele estava iniciando a sua liberdade condicional. Ele teria que cumprir 3 anos de liberdade condicional e tinha alguns termos especiais que ele tinha que cumprir, que incluía um pagamento de $70 mil em restituição às suas vítimas. Além disso, ele não poderia ter cartões de crédito e nem ficar financiando nada sem a permissão do seu oficial de liberdade condicional. E o crime dele tinha sido atacar indivíduos que precisavam desesperadamente de dinheiro. Suas vítimas, que eram pessoas incapazes de obter empréstimos convencionais, colocaram anúncios no jornal Miami Herald em busca de capital de risco. O Daniel então viu aqueles anúncios e se apresentou com o nome de David Laustein, fingindo ser um agente que representava financiadores ligados a um banco fictício de Hong Kong.
que tinha milhões para emprestar a proprietários de pequenas empresas e também para empreendedores americanos. Ele criou esse esquema, que era um esquema de pagamento antecipado. Então, ele cobrava adiantado uma quantia dessas pessoas em dinheiro, dizendo que era um seguro para conseguir, então, o financiamento que essas pessoas precisavam. E no final das contas, ele conseguiu pegar 71 mil dólares, mas não conseguiu conceder nenhum empréstimo. Em maio de 1990, agentes do FBI prenderam o Daniel. Ele se declarou culpado de fraude em janeiro de 91 no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Miami. Como requisito do seu acordo de confissão, ele também admitiu atividades criminosas semelhantes em Oklahoma. Mas apesar desse histórico, o John o contratou para gerenciar a Sandin. E por um tempo parecia que o Daniel faria exatamente isso. Ele tinha 1,90 de altura e 90 quilos. E certamente tinha o físico e a personalidade perfeita para atrair novos clientes. Embora tenha começado como um personal trainer, logo ele foi promovido para gerente geral. E no verão de 94, o Daniel se tornou a peça central da academia, a estrela do universo Sandin. Na teoria, pelo menos, os negócios pareciam ir muito bem. O melhor amigo do Daniel na academia era um homem chamado Adrian Dorbal. Os dois tinham se conhecido alguns anos antes através de uma garota com quem o Daniel trabalhava na época, chamada Lucretia Goodwright. O Adrian era primo da Lucretia e havia chegado recentemente de outro país e estava morando na casa dela enquanto experimentava a vida nos Estados Unidos. Alguns anos antes, eles chegaram a trabalhar como personal trainers em uma série de academias de Miami e eles eram também parceiros de treinos. Depois que o Daniel saiu da prisão, ele se divorciou da sua então esposa, Lilian Torres, e se casou com a Lucretia. Após conseguir o seu emprego na Sandin, o Daniel contratou o Adrian Dorbal para trabalhar meio período na academia. E o Daniel fez ainda mais pelo seu amigo. O enriqueceu muito. Em janeiro de 94, o Adrian, com então 22 anos, conseguiu investir $1 milhão em fundos de investimento. Mas a questão era: como um personal trainer de meio período que tinha apenas 2 clientes tinha conseguido toda essa quantia e dinheiro? Acontece que, na verdade, tudo era graças ao Daniel Lugo. Logo depois de começar a trabalhar na academia, o Daniel conheceu, no local, um levantador de peso que tinha afinidade com crimes de colarinho branco. E também havia acabado de sair da prisão. Juntos, eles criaram 10 empresas médicas falsas e depois alugaram dezenas de caixas de correios. Eles compraram nomes, número de segurança social, datas de nascimento e outras informações sobre beneficiários legítimos da Medicare, que é o sistema de seguros de saúde gerido pelo governo dos Estados Unidos. E com tudo isso, eles enviavam faturas fraudulentas ao governo por serviços médicos inexistentes. Quando a dupla de fraude se separou, o Daniel depositou seus ganhos ilícitos nesse fundo em nome do Adrian Dorbal, porque na época o Daniel ainda estava em liberdade condicional. E foi assim que o Adrian tinha tanto dinheiro em seu nome. Enquanto isso, durante aquele verão de 1994, um homem chamado Carl Weeks decidiu deixar Nova York e ir para Miami para tentar endireitar a sua vida. Ele era nascido em Barbados e tinha servido o Corpo de Fuzileiros Navais, mas foi dispensado depois de um ano, quando ele ameaçou a vida do seu sargento. E ele poderia ter ido à corte marcial, mas ao invés disso ele recebeu apenas uma dispensa do seu serviço. E então ele voltou para sua casa no Brooklyn. Ele cometeu assaltos a residências, assaltos à mão armada e se tornou viciado em álcool e crack. Aos 30 anos, ele sofreu uma convulsão e foi para reabilitação, e finalmente ele ficou limpo e encontrou o cristianismo. Mas ele ainda recebia assistência social nessa época, porque ele não tinha emprego. E então, nesse meio tempo, a sua namorada acabou ficando grávida e eles já estavam no 3º filho. Ela tinha um primo em Miami, que era um imigrante haitiano chamado Stevenson Pierre, que poderia ajudar eles. E foi assim que o Carl chegou a Miami. Ele foi lá para tentar juntar algum dinheiro e levar para sua família. Ele então deixou Nova York em seu aniversário de 31 anos para ir para Miami. O Pierre ofereceu hospedagem e alimentação para ele, além da promessa de um emprego na academia onde trabalhava, que era na Sandin. O Pierre, de 26 anos, trabalhava ali na Sandin e o Daniel Lugo havia o contratado em fevereiro de 94. E ele tinha sido contratado para criar uma agência de cobrança de pagamentos atrasados dos associados da academia.
mas isso acabou não dando certo. Mesmo assim, ele permaneceu na equipe de funcionários da academia como gerente administrativo da sala de musculação. Então ele supervisionava os personal trainers e incentivava também os levantadores de peso a ficarem maiores e mais fortes. E sempre ele dizia: sem dor, sem ganho, ou seja, no pain, no gain. Mas o Pierre, que tinha 1,75 m de altura e pesava apenas 60 quilos, dificilmente era uma figura inspiradora lá na Sandin. Em pouco tempo, ele acabou caindo para o cargo de recepcionista. Em setembro de 1994, quando o Carl Weeks chegou a Miami, o Pierre o levou até a academia e o apresentou ao Adrian Dorbal e também para o Daniel Lugo. Mas assim como o Pierre, o Carl era um homem peso leve e por isso o Daniel falou que não tinha uma vaga para ele lá na academia, pelo menos não até o momento. Em paralelo, corriam rumores de que a academia estava à venda e tinha congelado novas contratações. Enquanto isso, o Carl ficou morando com o Pierre. E as coisas pioraram para eles quando o Pierre foi mandado embora. Ele então conseguiu um emprego na lavanderia do seu pai e o Carl ainda esperava receber notícias do Daniel Lugo, de uma possível vaga na Sandin. E então, em meados de outubro de 94, o Daniel Lugo ligou para o Carl e pediu que ele fosse até seu escritório para saber os detalhes. O escritório do Daniel era uma sala que ele mantinha na empresa de contabilidade do John, do dono da Sandin. E quando o Carl chegou para a reunião, no local estava o Daniel, o Adrian e o Pierre. O Daniel perguntou ao Pierre e também ao Carl se eles estavam interessados em ganhar $100 mil por 2 dias de trabalho. Ele falou que tinha descoberto que um canalha chamado Mark Schiller havia roubado não apenas $100 mil dele, mas também $200 mil de um personal trainer da academia chamado Jorge Delgado. E ele disse que o que queria era recuperar esse valor e muito mais. O Pierre conhecia da academia o Jorge Delgado, que tinha 31 anos, e tinha ouvido falar que ele e o Daniel Lugo eram muito amigos. Ele sabia que o Daniel tinha as chaves do armazém que o Jorge Delgado tinha. E um detalhe importante é que o Jorge Delgado e o Mark Schiller tinham sido parceiros de negócios desde 1991. E o Mark confiava tanto no Jorge que o Jorge tinha o código de alarme da casa do Mark. E o Daniel queria que eles sequestrassem o Mark e levasse ele a um local isolado para espancá-lo e fazer confessar que roubou dinheiro. E também forçá-lo a devolver toda essa quantia. E não era apenas isso. Além disso, ele queria arrancar tudo o que conseguisse do Mark e talvez no final tirar a vida dele se necessário. O Carl se lembrou na hora que esse era exatamente o tipo de ação que ele tinha ido até Miami para evitar. Mas quando Daniel Lugo se aproximou dele, passou o braço em volta dos seus ombros e prometeu que se ele fizesse aquilo, ele ganharia o seu emprego na academia, o cara acabou aceitando. Eles se reencontraram alguns dias depois no escritório do Daniel Lugo e dessa vez o Jorge Delgado estava presente. Ele aprovou o plano de sequestrar e, se necessário, tirar a vida do Mark Schiller. Voltando um pouco, em 1991, o Jorge Delgado, nascido em Havana, capital de Cuba, teve que largar o emprego como vendedor de automóveis. Sua esposa, chamada Linda, que trabalhava para o Mark em seu escritório, contou ao chefe dela chorando que seu marido tinha perdido o emprego, mas que eles tinham muitas contas para pagar ainda. O Mark então ofereceu um emprego ao Jorge Delgado, porque ele ficou com pena da situação deles, e o Jorge acabou sendo contratado como ajudante. Mas logo ele ganhou o cargo de representante de marketing. Com o passar do tempo, eles acabaram se tornando melhores amigos, o Jorge e o Mark, e eles se tornaram parceiros em vários empreendimentos comerciais, incluindo uma empresa de suplementos nutricionais e uma nova empresa de contabilidade. No geral, o Jorge lucrou imensamente com essa amizade. Alguns anos antes, ele e a esposa moravam com os pais dela e a situação financeira deles não era nada boa, e agora ele tinha uma bela casa ao norte de Miami. A Linda também não precisava mais trabalhar e eles estavam planejando ter filhos. O Jorge Delgado conhecia bem a família do Mark. Ele conhecia a esposa dele, a Diana, e também seus 2 filhos pequenos, que era o David e a Stephanie. E, na verdade, o Mark confiava tanto no Jorge que deu ao amigo o código do sistema de segurança da sua própria casa. Além disso, o Jorge Delgado conhecia a disposição da casa e onde ficava o cofre. Ele sabia também que o Mark Schiller deixava sua pistola e documentos valiosos trancados nesse cofre. E mais importante ainda,
ele sabia onde o Mark fazia suas transações bancárias. Ele chegou a ir com o Mark para as Ilhas Cayman, onde o Mark tinha suas contas com milhares de dólares. E então, no final de 92, o Jorge Delgado conheceu o Daniel Lugo na Sandin. Ele frequentava e era como se fosse um personal trainer ali na academia. E logo eles viraram amigos. E o Jorge começou a ver o Daniel como um irmão mais velho. O Daniel tinha uma grande influência nas decisões da vida do Jorge. O Jorge tentou levar o Daniel para o negócio com o Mark Schiller, mas o Mark achou o Daniel muito grosseiro e não quis fazer negócios com ele. Por causa disso, o Jorge e o Mark acabaram brigando. E o Mark mandou o Jorge escolher entre ele ou o Daniel. O Jorge acabou escolhendo o Daniel. Então ele foi tirado dos negócios do Mark. Agora, em meados de 1994, a esposa do Jorge tinha um filho a caminho. E o Daniel Lugo plantou a semente do mal na cabeça do Jorge. Ele falava, abre aspas, que tipo de canalha tiraria a comida da boca de um bebê, fecha aspas. Eles falaram que o Mark tinha roubado $200 mil do Jorge e por isso eles iriam tirar tudo o que o Mark tinha. Sua casa de $300 mil e todos os seus móveis. Os milhões de dólares que ele investiu no exterior e mais de $100 mil em sua conta bancária pessoal. Além disso, seus carros, seu investimento em um condomínio de luxo em construção em Miami Beach, sua franquia de restaurantes que ele tinha perto do Aeroporto Internacional de Miami e até mesmo seus cartões de crédito. A gangue da Sandin comprou tudo o que seria necessário para cometer o crime contra o Mark. Fingindo ser a equipe de segurança de uma banda de rock, a gangue comprou armas de choque, algemas de aço inoxidável e pequenos walkie-talkies, exatamente como os policiais usam para eles se comunicarem. O Daniel Lugo alugou uma van Ford Astrovan cor vinho, de onde poderiam observar os movimentos do Mark antes de sequestrá-lo. E quando finalmente o pegassem, eles usariam a van para carregá-lo até o armazém do Jorge Delgado. E o Carr e o Pierre andavam escondidos na parte traseira dessa van. As primeiras tentativas da gangue de sequestrar o Mark falharam. E para falar a verdade, eles não eram pessoas muito inteligentes para conseguir traçar e muito menos executar um plano de sequestro. E tudo que eu vou descrever agora para vocês se encaixaria perfeitamente realmente em um filme de comédia. No Halloween, eles planejaram vestir roupas de ninjas e fazer doces ou travessuras na vizinhança do Mark. E o plano era bater na porta do Mark e o sequestrar no momento que ele atendesse. Mas, ao invés disso, eles optaram por passar a noite em um clube de strip. Eles então pensaram em outro esquema: sequestrá-lo enquanto ele dirigia por uma avenida da cidade na hora do rush, quando a avenida estava lotada de carros. E quando eles tentaram executar esse outro plano, enquanto eles tentavam alcançar o carro do Mark, o Mark pegou uma saída inesperada e eles acabaram perdendo o carro dele de vista. Mas a operação tática mais complicada ocorreu numa manhã de novembro, bem no jardim da casa do Mark. Embora ele morasse em um condomínio fechado, o acesso à casa dele era bem simples. Tinha uma estrada bem próxima a um canal que permitia a entrada de qualquer pessoa ali no condomínio. E a casa do Mark era a mais próxima dessa estrada. O Adrian Dorbal, o Pierre e o Carr esperavam que o Mark, naquele dia, abrisse a porta e saísse para pegar o jornal da manhã. Os 3 homens estavam vestidos de preto e usavam luvas e maquiagem de camuflagem militar. E quem teve a ideia da maquiagem foi o Carr, que se lembrou do seu treinamento no Corpo de Fuzileiros Navais. Eles rastejaram pelo gramado sob uma chuva fria antes do amanhecer, se preparando para invadir a casa e fazer a família como refém. Mas um carro que passava acabou assustando os 3 e eles decidiram abortar a missão. Enquanto isso, Daniel Lugo estava em um parque próximo com a van e então a gangue correu de volta para o veículo. Nessa altura, os planos já tinham fracassado 6 vezes. E como sempre, o Daniel levava sua gangue para um clube de strip e lá eles tentavam aumentar a sua autoconfiança. E então, uma nova tentativa, às 9 da manhã do dia 14 de novembro, uma quinta-feira, a gangue Sandin fez sua 7ª tentativa de sequestro. Mas mais uma vez deu errado. Após essa última tentativa fracassada, o Adrian Dorbal e o Carr aconselharam o Daniel que deveriam tirar o Pierre do esquema. E no lugar dele, eles recrutaram um homem chamado Mário Sanches, ou Big Mário, que era um ex-instrutor de levantamento de peso da Sandin e também detetive particular na Flórida.
O Mário estava passando por problemas financeiros e tinha licença de porte de arma e uma pistola. O Adrian Dorbal, quando conversou com o Mário Sanches, garantiu que eles iriam apenas cobrar uma dívida de um traficante e que ninguém sairia machucado. Naquela mesma tarde, o Mark Schiller estava em seu restaurante esperando se encontrar com um possível comprador da sua franquia. Por volta das 4 horas da tarde, o comprador ainda não havia aparecido e ele decidiu ir embora. Ele atravessou o estacionamento quando de repente foi agarrado por 3 homens. E então ele foi colocado dentro da van. Ele pensou que era um assalto e falou que eles poderiam levar tudo, relógio, dinheiro, carro, mas ele continuou sendo agredido. E ele perguntava o que vocês querem. E ele ouviu a resposta que era: queremos você. Dentro da van, alguém enfiou o cano de uma arma em sua têmpora e disse para ele manter os olhos fechados ou morreria. Eles partiram na van e entraram no meio do trânsito intenso da hora do rush em uma velocidade bem tranquila. Com a cabeça pressionada contra o chão, o Mark teve os tornozelos e os pulsos algemados nas costas. Uma fita adesiva foi enrolada em volta da sua cabeça, sobre os seus olhos e também sobre os seus ouvidos. Depois disso, ele perdeu a noção de tempo e espaço. Alguém tirou seu Rolex, tirou a carteira do bolso de trás e arrancou seu colar que ele usava, que tinha a estrela de Davi. Eles riram e zombaram dele enquanto o batiam e chutavam. E um deles perguntava: por que você está tirando comida da boca de um bebê? Como é que você pode ter tanto dinheiro enquanto nós temos tão pouco? Ele ficou em silêncio a maior parte do tempo e um cobertor foi jogado sobre ele. E enquanto isso, eles davam um choque em seu calcanhar direito. Quando ele começou a ficar inconsciente, ele percebeu que a van finalmente havia parado. Uma voz falou ao celular o seguinte: a águia pousou. O Mark não sabia na época, mas ele estava sendo levado ao armazém de Jorge Delgado. Durante 2 horas, ele recebeu choques, socos e coronhadas. A gangue pegou o isqueiro e queimou os braços e também o seu peito. Eles também brincaram de roleta russa. A gangue da Sandin não perdeu tempo naquela noite. Eles pegaram o carro do Mark e levaram para o armazém. Eles obrigaram o Mark a ligar para a esposa, mandar sair de casa com as crianças e ir embora para a Colômbia. E ela obedeceu. Isso porque a gangue queria a casa do Mark vazia. As ligações que o Mark foi obrigado a fazer para os seus parceiros de negócios nos dias seguintes foram um pouco diferentes. Ele dizia que tinha se apaixonado por uma jovem cubana chamada Lilian Torres e queria vender tudo o que tinha para ir embora com ela. Ele também foi obrigado a assinar uma série de documentos, passando todos os seus bens para o nome da gangue. E de pouco, o Mark começou a entender o seu sequestro. Ele reconheceu a voz do Daniel Lugo e ele sabia que apenas o Jorge Delgado poderia dar todas essas informações para os seus sequestradores, desde a senha do alarme da casa até a localização do seu dinheiro. O Mark então deduziu que estava sendo mantido em cativeiro por pelo menos 4 homens que o vigiavam em turnos. O Daniel Lugo tinha o horário diurno limitado porque ele precisava ir para a academia e os demais se referiam ao Daniel como boss ou como Batman. O Robin era o Adrian Dorbal e era o vigia do final da tarde e início da noite. E à noite ficava o Carr e o Pierre, que tinha voltado para a gangue. E as poucas gentilezas que ele recebeu, como cigarro, hambúrguer, copo de água, tinha vindo do Carr e do Pierre. E o único toque feminino naquele sombrio armazém envolvia as visitas curiosas da Lucrécia, a atual esposa do Daniel Lugo. Ela agora estava grávida do 2º filho e desconfiava das longas ausências do marido. E para mostrar o que estava fazendo, o Daniel a levou até o armazém para mostrar como vinha passando as longas horas fora de casa. E ele mostrou para ela que estava mantendo um prisioneiro. Durante semanas, a gangue fez o Mark ceder todos os seus bens, o obrigando a assinar vários papéis. Inicialmente tinha sido planejado um sequestro de 2 dias, mas levou semanas até eles converterem os bens que estavam na Suíça e também nas Ilhas Cayman. A última transferência de dinheiro foi feita no dia 10 de dezembro. Nesse dia, quando a última transferência de dinheiro foi concluída, o Daniel e o Adrian Dorbal e também o Jorge Delgado tomaram uma decisão. Era hora de tirar a vida do Mark. O Pierre e o Carr tentaram fazer eles mudarem de ideia, mas não adiantou. E o objetivo era pegar a apólice de seguro de vida do Mark de $2 milhões. E um dos documentos que ele tinha assinado designava aquele valor para a ex-mulher do Daniel Lugo, para Lilian Torres, como a sua nova beneficiária.
E o plano para tirar a vida do Mark era o seguinte: eles o deixariam bêbado ao longo de vários dias, o colocariam dentro do seu carro para que um acidente fatal acontecesse. Enquanto isso, eles prometiam ao Mark que se ele tomasse toda aquela bebida alcoólica, ele seria liberado do seu cativeiro. Mas ele sabia que era mentira, porque uma de suas últimas ligações forçadas tinha sido para o seu advogado. Ele foi obrigado a avisar seu advogado que havia outorgado uma procuração para o Jorge Delgado para negociar a venda de uma de suas empresas. E o Jorge foi ao escritório do seu advogado pegar essa papelada. A partir disso, o Mark sabia quem eram seus sequestradores. E ele sabia que eles jamais o deixariam vivo. Em 14 de dezembro de 94, o último dia do seu cativeiro, o Daniel Lugo o obrigou a engolir comprimidos para dormir, em meio a bebidas alcoólicas. A ideia da gangue era simular que o Mark tinha tirado a própria vida após uma crise financeira, como se ele tivesse perdido tudo, sua casa, sua família, os seus bens, tudo por causa de uma aventura romântica, e quando tudo deu errado, ele resolveu tirar a própria vida. O plano era esse. Em 15 de dezembro, às 2h30 da manhã, após 3 dias de muita bebedeira forçada, o Mark estava inconsciente. Ele foi jogado no banco do passageiro do seu próprio carro, e o Daniel Lugo, enquanto isso, estava dirigindo. O Carr e o Adrian Dorbal seguiam atrás com a van. Eles então escolheram o local onde iriam simular aquele acidente. Quando chegaram ao local, eles amarraram o Mark no banco do motorista e o Daniel foi para o banco do passageiro. Ele então pisou no acelerador e dirigiu o veículo em direção a um poste de concreto. Pouco antes da colisão, o Daniel saltou do carro e então a colisão aconteceu. Eles imaginaram que nesse momento o Mark não tinha sobrevivido com a colisão, mas quando eles correram para ver de perto os destroços, eles encontraram o Mark inconsciente, mas ainda vivo. O Daniel então resolveu jogar gasolina nele e depois no interior do carro e ateou fogo. Mas enquanto eles iam embora com a van, eles viram o Mark abrir a porta do carro e sair. O Daniel então mandou o cara atropelar o Mark. E assim foi feito. O Mark foi atingido pela van e voou. Quando o cara começou a virar a van para ir embora, o Daniel mandou ele voltar e atropelar novamente, porque incrivelmente o Mark ainda estava vivo. O Carr virou o carro e o atropelou novamente. Mas nesse momento eles viram outro carro se aproximando ali do local e com medo de serem pegos, eles fugiram. E por incrível que pareça, o Mark ainda estava vivo. O Mark foi internado no hospital no dia 16 de dezembro de 94 e como ele estava inconsciente e sem documentos, ele foi chamado de John Doe. Quando ele deu entrada, a desconfiança era que ele era um homem imprudente que tinha se alcoolizado e sofrido um acidente de carro. E enquanto isso, a gangue Sandin, depois de saber que ninguém tinha dado entrada ao necrotério da cidade, começou a ligar para os hospitais da região. Eles então descobriram que o Mark estava no hospital South Miami, em estado crítico, mas estável. A gangue então visitou o hospital com a intenção de tirar a vida dele, mas quando chegaram lá, ele já havia sido transferido para um outro hospital, chamado Jackson Memorial Hospital. O investigador particular de Miami, Ed Du Bois, recebeu um telefonema do Mark contando tudo o que tinha acontecido com ele. Ele falou que estava internado, estava se recuperando de uma operação para remover o baço e reparar uma pelvis quebrada e também uma bexiga rompida. Ele falou que quando saiu da anestesia, seu cirurgião disse que ele havia sofrido um acidente. Mas o Mark contou que na verdade tinha sido sequestrado e torturado durante 1 mês. Ele falou que tinha certeza que seus sequestradores haviam tentado tirar sua vida e que viriam atrás dele novamente. Então ele implorou por proteção. O investigador Ed Du Bois achou que o Mark parecia um maluco e achou a história bem esquisita e aconselhou o Mark a deixar o hospital o mais rápido possível e se esconder em um lugar seguro. Qualquer lugar menos Miami. O Mark então contatou sua irmã em Nova York, que contratou uma ambulância aérea. Na manhã de 17 de dezembro, o Mark saiu do hospital contrariando o conselho dos médicos. A ambulância aérea custando $6.000 para um voo só de ida, a viagem foi bem cara, mas valeu a pena. Sair daquele hospital salvou a sua vida. E então, na véspera de Natal de 94, ele deixou o hospital e se mudou para a casa da sua irmã em Long Island. Ele estava muito debilitado, usando andador, mas ele conseguia se lembrar de quase tudo o que tinha acontecido com ele. E o mais importante, ele se lembrou da traição do Jorge Delgado, o homem que ele havia contratado e enriquecido através de parcerias generosas.
Ele ligou para o irmão em Tampa, chamado Alex Schiller, e o Alex ficou sabendo de todos os detalhes nojentos do sequestro. Ele sabia que o Jorge e a gangue haviam roubado vários bens do Mark. No início de janeiro de 95, a gangue que antes estava com medo de serem pegos, agora tinha sido encorajada novamente. Eles não tiveram mais notícias do Mark e do seu irmão e decidiram que era seguro se mudar para a casa do Mark, que desde o sequestro estava desocupada. Era um lugar elegante e muito sofisticado, tinha piscina, jacuzzi e também um sistema de entretenimento que incluía uma televisão de 50 polegadas. E eles cuidaram da papelada e a casa agora pertencia a uma empresa que o Daniel Lugo havia criado no ano anterior. E como novos senhores da mansão, eles viviam muito bem. O Mark estava vivo, o que era uma inconveniência para a gangue, mas mesmo assim, a gangue havia arrecadado cerca de 2 milhões de dólares em dinheiro, imóveis, carros, cartões de crédito e joias. Já o Mark foi morar na Colômbia com a sua família, mas ele queria contratar um detetive para investigar o seu sequestro, que era o Ed Du Bois. O Ed falou para ele escrever tudo o que ele se lembrava do seu sequestro e também para enviar toda a documentação que conseguisse reunir. E obviamente a cabeça do Mark nessa altura estava uma bagunça. Ele tinha perdido 40 quilos e tinha pesadelos horríveis com aquele mês que ele passou sequestrado. Ele do nada explodia em acessos de choro no meio dos acontecimentos do seu dia a dia. Ele também tentou recompor sua vida financeira e, com a ajuda do seu advogado de Miami, ele descobriu mudanças importantes no estilo de vida da sua família. Ele descobriu que estavam sendo feitas cobranças exorbitantes no valor de 80 mil dólares em seus cartões de crédito. Cartões que tinham sido todos pedidos por telefone. E nenhum pedido tinha sido feito por ele ou por sua esposa. Sua franquia tinha sido completamente dissolvida e sua casa agora pertencia a uma empresa sobre a qual ele nada sabia. Suas contas offshore, nas quais ele mantinha 1 milhão de dólares em investimentos, foram esvaziadas. Além disso, sua conta corrente também estava vazia. Quando o detetive Ed Du Bois contatou a polícia de Miami, eles não acreditaram naquela história, porque parecia muito estranha e fantástica demais. Então a polícia de Miami fez apenas pequenas investigações sobre o caso e acabou não descobrindo nada. O Mark então mandou uma carta ao escritório do Ed Du Bois detalhando todo o seu sequestro e a sua certeza de que o Jorge Delgado, seu ex-parceiro de negócios e melhor amigo, estava envolvido em tudo aquilo. Ele também nomeou o Daniel Lugo, que era o sócio do Jorge, como um dos seus cúmplices. O Ed Du Bois não tinha ideia de quem eram aqueles caras, mas os documentos enviados pelo Mark anexados à carta, que eram cópias de títulos e transferências de contas, tinham o nome de um homem chamado John Missy, um velho conhecido do detetive e dono da Sandin. O Ed não acreditava que um homem igual o John Missy poderia estar envolvido em algo assim. O Ed então se encontrou com o John e mostrou a carta com todo o relato do Mark. E o John contou pro Ed que realmente conhecia o Jorge Delgado e o Daniel Lugo, que ambos trabalhavam na Sandin. Ele falou que não sabia bem como o seu nome tinha ido parar naqueles papéis, mas se lembrava que o Jorge e o Daniel haviam levado algumas coisas para ele assinar. O John então marcou uma reunião com os dois homens. O Ed Du Bois também estaria na reunião como um guarda-costas. E o Ed, ao acessar o escritório do John, onde o Daniel Lugo tinha sua sala, que tinha sido o local onde todo o sequestro tinha sido planejado, muitas evidências do crime foram encontradas em papéis de transferências de dinheiro. E sim, o John Missy estava envolvido e sabia de tudo. Encurralados com todas aquelas provas e também com o risco do Ed chamar a polícia e eles serem presos, a gangue prometeu que devolveria todo o dinheiro roubado. Mas primeiro o Ed Du Bois teria que assinar um acordo de que nunca contaria a história a ninguém, muito menos a polícia. E então, e só então, o Mark veria novamente seus milhões de dólares. Mas é óbvio que tudo aquilo era mentira. A gangue não planejava devolver o dinheiro. E depois de muita negociação e depois de vários dias, nada foi devolvido. O Mark então decidiu voltar para Miami e se hospedou próximo do aeroporto com um nome falso para não correr riscos. E em 18 de abril de 95, ele finalmente fez uma denúncia na delegacia. O Mark e o Ed Du Bois foram recebidos pelo sargento Gary Portfield, que pediu ao Mark que esperasse do lado de fora enquanto conversava com o Ed em seu escritório. O Ed entregou uma cópia dos autos do caso e contou tudo sobre sua investigação. Uma hora depois, o Gary convocou o Mark para prestar depoimento. Ele também passou uma hora com o sargento. O sargento então prometeu passar o dia seguinte investigando o caso. Eles
planejavam também fazer um teste do polígrafo no Mark para garantir que toda aquela história bizarra era de fato verdade. Porém, no dia de fazer o polígrafo, eles foram informados que o caso seria passado para outro departamento da polícia, para o departamento de roubos. E no fim, depois de muita burocracia, a polícia falou que não acreditava na história do Mark. O investigador começou a questionar porque o Mark havia esperado 4 meses após o suposto crime para fazer essa denúncia. Ele também questionou por que ele concordou com um acordo financeiro com os criminosos antes de ir à polícia. Para o investigador, a história do Mark era bizarra como algo que você lê em um livro. Ele não acreditava que aquilo era verdade. O Ed Dubois tentou muito fazer a polícia investigar, mas ninguém acreditava naquela história. Enquanto isso, a gangue já mirava seu próximo alvo. E era um homem chamado Winston Lee, um vegetariano da Jamaica que frequentava a academia. Ele era dono de uma oficina mecânica e, embora não fosse tão rico quanto Mark Schiller, ele era rico o suficiente para ser roubado. A gangue fez vários planos, mas como o homem viajava muito para a Jamaica, isso acabou dificultando muito os planos da gangue. E então eles procuraram outro alvo, e o escolhido foi um homem chamado Frank Griga, que tinha feito fortuna através de uma empresa que fornecia sexo por telefone. O Adrian Dorval ficou sabendo da existência desse homem através de uma stripper, que ele tinha um caso, e logo ele deu um jeito de ser apresentado para o Frank. E ele convenceu o Daniel Lugo que eles deveriam sequestrar e extorquir ele e sua namorada chamada Christina Furton. O Daniel e o Adrian Dorval então fingiram que eram investidores e estavam interessados em investir nos negócios do Frank. Mas quando fizeram reuniões, o Frank não se interessou pelos investimentos. E nesse sequestro, Daniel Lugo resolveu envolver sua namorada da época, chamada Sabina, que acreditava que o Daniel era, na verdade, um agente da CIA e que ela o estava ajudando na sua missão de capturar um empresário húngaro culpado de usar mulheres para sexo e também de violar as leis fiscais dos Estados Unidos. Em 25 de maio de 95, após diversas reuniões, eles decidiram convidar o Frank e sua namorada para jantar na casa do Adrian Dorval, para supostamente falar sobre negócios. Naquela noite eles jantaram e conversaram, sem que o Frank e sua namorada imaginassem que aquilo era uma emboscada. Até que o Adrian Dorval convidou o Frank para uma sala separada para falar sobre um suposto investimento. Porém, após alguns minutos, uma enorme discussão entre os dois começou a acontecer. E em seguida, começaram a ser ouvidos barulhos altos e estridentes vindo da sala. O Daniel Lugo e a Christina entraram correndo e encontraram os dois homens em uma briga violenta. O sangue escorria pela cabeça do Frank, onde ele havia sido atingido acima da orelha com um objeto duro e contundente. E a Christina olhou ao redor da sala e viu sangue respingado na tela do computador e também nas portas deslizantes de vidro. Havia sangue também nas paredes e era tudo do Frank. Enquanto ela assistia esse terror, o Adrian Dorval deu uma chave de braço no Frank até ele ficar inconsciente. A Christina se desesperou, começou a gritar e o Daniel Lugo tapou a boca dela com a mão e a segurou. Ela foi algemada e seus pés amarrados com fita adesiva. Eles enrolaram a fita também sobre seus olhos e a boca e nessa altura o Frank já estava sem vida. O Adrian Dorval então injetou um anestésico para cavalo na Christina e em poucos minutos ela estava inconsciente. E para garantir, eles também injetaram no Frank uma boa dose de anestésico. O plano agora era levar o Frank para o armazém e conseguir arrancar dinheiro dele na base da violência. Mas eles não sabiam que tinha estragado todo o plano, porque o Frank não estava mais vivo. Porém, eles ainda tinham a Christina e ela estava viva. E é claro que eles teriam que tirar a vida dela também, porque ela tinha testemunhado todo o crime. Mas primeiro eles queriam informações sobre a casa do casal, especialmente a senha da porta da frente. Enquanto isso, o corpo do Frank ficou na banheira do Adrian Dorval. E a 3 quilômetros de distância, o Jorge Delgado esperava em casa por um telefonema para ajudar no sequestro do Frank. Mas o telefone não tocou, ele então foi para a cama. Quando a Christina voltou à consciência, ela começou a gritar novamente e por isso eles decidiram dar mais uma dose de anestésico nela. A gangue começou a tentar extrair informações dela sobre os códigos que permitiriam a entrada na casa do Frank, mas enquanto isso eles continuavam injetando o anestésico nela. Depois disso,
a Christina parou de falar. Foi então administrada a terceira dose de tranquilizante, resultando em sua morte. E agora eles tinham 2 corpos para descartar e não tinham conseguido roubar nem $1 por esse crime. E no dia seguinte, dia 26 de maio de 95, o corpo do Frank foi escondido no sofá roubado de Mark Schiller. E o corpo da Christina foi colocado em uma caixa de roupas. Ambos foram colocados na traseira de uma van e o Jorge, o Daniel Lugo e o Adrian Dorbal dirigiram até o armazém. E foi lá que a gangue desmembrou os corpos para dificultar a identificação dos cadáveres e colocou os restos mortais em um tambor e jogaram em um lago da cidade. E como eu falei, eles não eram pessoas muito inteligentes, então eles descartaram em um lago super movimentado da cidade. Eles tentaram acessar também a casa do Frank, mas não conseguiram. E então eles apenas roubaram a Lamborghini dele, que o homem havia ido naquele jantar. Na manhã seguinte ao desaparecimento do casal, a governanta Esther Toff chegou à casa do Frank. E ela ficou chocada ao encontrar o cachorro da família latindo sozinho, sem água e comida. E isso logo despertou suas suspeitas. Ela contou com a ajuda de Judy Basters, amiga da Christina, e as duas entraram juntas na casa vazia. Pouco depois, a Judy tentou ligar para o casal e depois ligou para os amigos deles para saber se sabiam o paradeiro do casal. E depois de algum tempo, o departamento de polícia foi acionado e as investigações logo começaram. E então, às 7h30 do dia 31 de maio, um amigo do Frank viu a Lamborghini amarela do Frank sendo dirigida por estranhos entre 2 carros. Ele seguiu aqueles 3 carros e reconheceu o Daniel Lugo dirigindo uma Mercedes que estava acompanhando a Lamborghini. Esse amigo então levou essa informação para a polícia e agora, com outro crime envolvendo o nome do Daniel Lugo, a polícia começou a acreditar que talvez o Mark e seu detetive Ed Du Bois estavam falando a verdade. 8 dias após o desaparecimento do casal, o capitão da polícia telefonou para o Ed Du Bois pedindo ajuda com a investigação. E agora eles investigariam os 2 casos juntos. Na sexta-feira, 2 de junho, Mark Schiller retornou a Miami, 2 meses depois de ter contado sua história aos investigadores pela primeira vez. Na manhã seguinte, a polícia cumpriu mandados nas casas de Daniel Lugo, Jorge Delgado, Adrian Dorbal e John Missy. Nessa altura, o Daniel Lugo já havia fugido para as Bahamas, mas foi preso 5 dias depois em Nassau por uma força-tarefa, e ele foi trazido de volta em um voo comercial para Miami. Na casa deles foram encontrados objetos roubados do Mark, o carro do Frank e vestígios de sangue do casal. A gangue foi presa e em 10 de junho o Daniel concordou em revelar o esconderijo dos corpos. A polícia encontrou os barris submersos. No entanto, não continham cabeças, mãos e pés das vítimas lá dentro, que eram partes cruciais para a identificação dos corpos. Após este acontecimento, o Daniel não cooperou mais com a polícia. Porém, o corpo da Christina foi identificado através do número de série do seu silicone no peito, que correspondia com os registros do seu cirurgião plástico. Um mês depois, informações sobre as partes desaparecidas dos corpos foram fornecidas por uma ligação anônima. A polícia também prendeu o Carl, o Wicks e o Pierre. Os julgamentos de Daniel Lugo, Adrian Dorbal e John Missy ocorreram simultaneamente com 2 júris escolhidos. Um para ouvir as provas contra o Daniel Lugo e um segundo júri para ouvir as provas contra o Adrian e o John. O julgamento, que começou em 24 de fevereiro de 98, foi o julgamento criminal mais longo e caro da história do condado de Dade. Foram apresentadas mais de 1.200 evidências físicas e 98 testemunhas, incluindo o Mark Schiller. Seu testemunho no tribunal foi crucial para as condenações. Quando a acusação cessou, os advogados do Daniel Lugo e do Adrian Dorbal optaram por não apresentar defesa. O defensor público do John Missy convocou apenas uma testemunha, e nenhum dos réus se pronunciou. Em 4 de maio daquele ano, o júri condenou Daniel Lugo pelos 2 homicídios, bem como por 16 outras acusações, incluindo extorsão, sequestro, tentativa de extorsão, roubo, tentativa de homicídio, assalto à mão armada, lavagem de dinheiro e falsificação. Adrian Dorbal também foi considerado culpado dos 2 homicídios, além de 13 acusações adicionais. Em 1º de junho, o júri deliberou apenas 14 minutos antes de recomendar a pena de morte para Adrian Dorbal. Uma semana depois, o júri também votou a favor da pena de morte para Daniel Lugo. Então, ambos foram condenados à pena capital. O Daniel continua até hoje no corredor da morte. Já o Adrian teve sua condenação revertida para prisão perpétua. Já o Jorge Delgado, por ter ajudado nas investigações e ter testemunhado a favor do Estado,
pegou 2 penas, de 15 e 5 anos de prisão. E após 7 anos de prisão, ele foi liberado. Em 2008, ele foi preso novamente por roubo e depois de 1 ano de prisão foi liberado novamente. O Carl Weeks foi condenado a 10 anos de prisão. E o Pierre foi condenado a 7 anos. O John Missy foi condenado por 39 acusações criminais, incluindo 2 acusações de homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio, extorsão e múltiplas acusações de lavagem de dinheiro, além de esquemas fraudulentos e falsificação. Na véspera do julgamento, a promotoria ofereceu um acordo judicial para que ele recebesse 9 anos de prisão estadual. Ele já havia cumprido 2 anos e meio na prisão do condado desde a sua prisão. Mas o John rejeitou o acordo e em 21 de julho o juiz anulou as condenações por extorsão e homicídio alegando insuficiência de provas. E então ele foi condenado a 56 anos de prisão. Após o lançamento do filme No Pain, No Gain, a família do casal que teve sua vida tirada vieram a público para dizer o quanto estavam decepcionados em saber que o Daniel e a sua gangue seriam representados em um filme que não mostrava nem um terço da barbaridade que eles cometeram e que trataria a história de forma leve e também engraçada. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.